neste mesmo temor, neste mesmo espírito, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Em Mateus, no capítulo 9, leremos apenas o versículo 9. Aleluias! Eu tenho visto a bondade e a misericórdia do Senhor seguindo o seu povo. Em cada testemunho que eu ouço, em cada pessoa que me para na porta da igreja e me chama num cantinho e fala: pastor, eu preciso compartilhar com o Senhor esse testemunho bem rapidinho. São sempre coisas edificantes e que me fazem ver e crer que o Senhor está atuando no nosso meio de forma extraordinária. Aleluia. Se achou Mateus, diga amém. Se não achou, diga misericórdia. Aleluia. Podia falar com o pastor Diego para colocar aquela música do R.R. Soares que canta os livros da Bíblia, né? O pessoal poder vai ajudar o pessoal a achar os livros da Bíblia. O pessoal já usou da misericórdia e já achou, né? Já achou, né, Cris? Achou? Cris já achou. Cris já achou. Diz assim a palavra do Senhor: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Tu consegue colocar para mim na NVI, por favor, Andréia? Na versão NVI, diz assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Vamos ler tudo juntos? Aqui está fácil, uma leitura uníssona. 1, 2, 3 e... Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Pai glorioso, Pai santo e eterno, na tua presença, Senhor Deus, com o teu povo, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa hoje, para ouvirmos a tua palavra, a tua bendita, santa e imaculada palavra, Senhor. Ministra, Deus, aos nossos corações nesta noite. Fala ao teu povo. Nos ajuda, Senhor, a amadurecermos e crescermos e desenvolvermos, Senhor, no nome de Jesus. Abra o nosso coração, a nossa mente, para entendermos a sua palavra. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Você pode tomar o seu lugar com a sua Bíblia aberta, papel e caneta à mão. Esse texto que nós acabamos de ler, ele acontece, o que antecipa esse acontecimento é aquele evento que você já ouviu muita gente pregar, em que Jesus está numa casa, em Cafarnaum, na casa onde Jesus morava. Ele está em Cafarnaum, aquela cidadezinha litorânea do Mar da Galileia. Já falei isso antes, mas o Mar da Galileia não é um mar, é um grande lago. É um grande lago com 13 quilômetros de largura no seu ponto mais largo e 21 quilômetros de extensão, o Mar da Galileia. Mas ele é chamado de mar, apesar de ser um grande lago. E Jesus mora numa casa ali na beira desse lago, numa cidadezinha chamada Cafarnaum. E Jesus está em casa naquele dia, tinha acabado de chegar. A multidão sabe que Jesus chegou e a multidão começa a ir para a casa de Jesus. As portas são tomadas de pessoas, as janelas, à frente da casa, tem gente dentro da casa, na varanda, está lotado a casa e a redondeza está tomada. Não dá para mais ninguém. De repente o teto começa a se mexer e começa a cair algumas sujeirinhas do teto, palha, um pouco de areia, de argamassa, do barro que segura o teto. E de repente 4 amigos descem um rapaz pelo telhado da casa de Jesus. Esse episódio
ele acontece na casa de Jesus. Desce o paralítico, o aleijado diante de Jesus. E o texto você conhece. O homem é milagrosamente curado, tem a sua vida restaurada. Logo na sequência desse acontecimento, Jesus decide descer até o mar da Galileia. E aquela multidão que viu os milagres, já conhecia Jesus, resolveu seguir Jesus. Então Jesus sai da sua casa, vai descendo em direção a Cafarnaum, em direção ao mar da Galileia, e a multidão vem atrás dele. Jesus vai passando pela areia desta praia, e o texto diz que ele passa num determinado lugar, e ele vê um posto da alfândega, uma coletoria, um lugar de arrecadação de impostos. Ele olha para um homem que está sentado na coletoria, e a única coisa que ele diz para esse homem, que ele vê ali cobrando os impostos, é: siga-me. Ele não disse o nome do rapaz, não falou nada, absolutamente nada, para condená-lo, não disse nenhuma outra palavra senão: siga-me. Uma palavra curta, objetiva, que não dá para ter nenhum tipo de confusão. O que ele disse? Cara, ele precisa segui-lo. E o texto diz que Mateus prontamente se levanta após ouvir o convite de Jesus, e ele segue atrás de Jesus, e ele vai atrás. Então deixa eu falar para você sobre alguns pontos importantes que essa semana, eu pegando esse texto para ler, eu fiquei ainda mais apaixonado pela palavra do Senhor, pela riqueza que esse texto me traz. O texto diz que Jesus viu um homem. Antes de Jesus olhar e identificá-lo como Mateus, o texto diz que Jesus viu um homem. E todo homem, toda mulher tem histórias para contar. Todo homem e toda mulher tem impressões na sua alma, daquilo que viveu, daquilo que sofreu, daquilo que causou na vida das pessoas, daquilo que imprimiu na vida das pessoas, mas aquilo também que as pessoas imprimiram na sua própria vida. Experiências amargas, experiências alegres, experiências únicas que cada um de nós viveu, vive e viverá. Jesus chama um homem na sua singularidade. E a mensagem é muito curta, a mensagem é muito singela, a mensagem é muito simples. Jesus apenas disse: segue-me. Jesus viu um homem. João capítulo 9, versículo 1, diz que Jesus ele vinha passando, parece até com uma casualidade, assim como parece ser casual o fato dele passar pela praia e ver Mateus sentado, mas não havia casualidade. No reino de Deus não existe casualidade, obra do acaso. O que existe é uma intenção do Espírito de vir ao nosso encontro para nos resgatar. O texto diz que ele passou por Mateus e ele chama Mateus. Já o texto de João no capítulo 9, Jesus ia passando e o texto diz que ele viu um homem cego de nascença. O que Jesus viu na verdade foi um homem que sofria com a cegueira a vida inteira. Jesus olhou para aquele homem e sentiu a dor daquele homem, a dificuldade daquele homem, de uma vida inteira depender de alguém para levá-lo e conduzi-lo para cá e conduzi-lo para lá. Mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 19, que certa vez Jesus estava passando e um homem, diga muito rico, chamado Zaqueu, quando soube que Jesus vinha, o texto diz que Zaqueu subiu num pé de figueira brava, ou um pé de sicômoro, como dizem alguns tradutores, e lá de cima ele parou para ver Jesus, porque ele era de pequena estatura, então a multidão não permitiria que ele tivesse condições de ver Jesus por causa da multidão.
Ele sobe numa árvore e lá de cima, segurando nos galhos, ele está vendo o Nazareno passar, o Messias passar diante dos seus olhos. E quando Jesus passa exatamente debaixo da árvore, Jesus não fala: ô Zaqueu, que mico que você está pagando, hein? Que vergonha, hein, camarada? Puxa vida, tua família podia dormir sem essa, hein, cara? Não. Jesus parou debaixo da árvore, olhou para aquele homem, e Jesus não desprezou o esforço que esse homem faz de encontrar Jesus, de ver Jesus e de também ser visto por Jesus. Porque você tem que entender que João, quando vai dizer a respeito dele, ele não está dizendo apenas que ele quis ver Jesus. O que o texto está dizendo é que Zaqueu também queria ser visto por Jesus. O maior desejo, o maior anelo da alma de um homem é saber que Deus está olhando para ele. É saber que apesar de todas as minhas lutas, de todas as minhas dificuldades, de todos os meus problemas, é eu saber que no céu há um Deus que olha para mim. E que Ele não apenas olha, mas Ele não é insensível às lutas que eu passo. Você vai dizer: pastor, mas que luta é essa que Zaqueu tem? Ele tem dinheiro. Zaqueu é um homem milionário. O texto diz que Zaqueu é rico. Qual é a luta que ele passa? Irmãos, eu conheço algumas pessoas que são ricas, mas são infelizes. São infelizes. Esses dias eu estava conversando com alguém e ele falou para mim: pastor, eu estava falando com o meu chefe. O homem tem muito dinheiro. E na hora do almoço, eu fui na sala dele, os dois têm uma intimidade, trabalham há muito tempo, são muito próximos. Ele passou na sala e falou: seu fulano, o senhor é infeliz. Ele é meio corajoso. Por que você está falando isso? A hora do almoço, o senhor, um homem com dinheiro que o senhor tem, podia montar em qualquer restaurante aqui, podia pegar um helicóptero e almoçar onde o senhor quisesse. O senhor está almoçando sozinho na tua sala, e o senhor faz isso todos os dias, o senhor almoça sozinho, com uma marmitex na sua sala. O refeitório está cheio de funcionário lá, e o senhor não desce nem para comer com eles. E ele olhou aquilo. E tem mais: o senhor não deve nem almoçar nem com a sua própria família. E o homem olhou assim: mas eu não tenho tempo para isso. Ele não apenas é infeliz, mas ele permite que a sua família também seja. Porque qual é o filho que não quer o pai sentado à mesa almoçando com ele no domingo? Qual é a esposa que não quer o marido sentado à mesa com ela no domingo para almoçar junto? E é claro, tem a garantia de que alguém vai lavar a louça depois do almoço. Essa é uma das razões, né, meu amor? É uma das razões. É uma das razões. Mas Jesus viu Zaqueu e ele disse: desce devagar. Pula daí, rapaz. Desce depressa, porque hoje me convém dormir na tua casa. Zaqueu desce depressa e ele recebe Jesus em sua casa. Mas Lucas, ele me traz um outro exemplo. Aliás, perdão, João, no capítulo 1 e versículo 48, Jesus disse para Natanael: Natanael, eu vi você debaixo daquela figueira. Coisa simples, né? Um homem sentado debaixo de uma figueira. Jesus disse para Natanael: eu vi você sentado debaixo daquela figueira. Para nós não faz o menor sentido, mas ao Jesus falar aquilo para Natanael, era uma senha, dizendo assim: olha, eu vi você debaixo daquela figueira, e eu sei, Natanael, o que você falou. Sabe, minha irmã, Deus te viu hoje, depois do almoço, que você lavando a louça enquanto você falava com o Senhor. Jesus viu você essa semana, no ponto do ônibus, fazendo sinal para o ônibus, segurando para não chorar no próprio ponto do ônibus, diante das lutas que você tem passado. São chaves que para ninguém mais faz diferença, mas para você faz. Pela experiência que você teve com o Senhor, faz toda a diferença. Aquela conversa que você teve com Deus dentro do carro,
que você falou com o Senhor. E aí o Senhor no domingo à noite usa o pastor para falar com você. Eu me lembro que alguns anos atrás eu era vendedor de uma joalheria, já falei isso aqui outras vezes. Trabalhava num shopping ali na Baixada Fluminense. E era véspera de Natal. E quando acabou o expediente à noite, era uma joalheria muito famosa, quando acabou o expediente, a gente subia na sala da gerente e ela pegava um papelzinho como esse aqui, que eu botei a minha colinha do versículo bíblico. E ela escrevia o nome do vendedor e embaixo ela escrevia o valor que aquele vendedor conseguiu vender naquele dia. Quem trabalha com vendas sabe do que eu estou dizendo. E ela colocava aquele papelzinho virado em cima da mesa. Eu cheguei na sala dela um pouquinho mais cedo, alguns minutos antes do pessoal, e eu vi os papeizinhos em cima da mesa. E eu falei, qual é o meu? Deixa eu ver qual é o meu. E quando eu virei, eu não achei o meu, achei o do colega. Nossa, ele vendeu bem, caramba. Isso aqui. E não é o meu. E ele vendeu bem, hein, caramba. E olha, também não é o meu, esse vendeu bem. E o último era o meu. Eu falei, Jesus da glória. Aí eu já fiquei indignado. A minha vontade foi de ir embora. Ela entrou na sala e ela falou, gente, ó, tá aqui o papelzinho, virou. Ó, esse aqui é o teu, esse aqui é o teu. Recebi com aquela cara de poucos amigos. E eu fui para casa, peguei aquele papel, botei no bolso. A pior venda da filial foi a minha. De todos os vendedores, eu era o único crente naquele lugar. Eu era o único servo do Senhor. E o único que era servo do Senhor fez a pior venda da empresa. E a gente é comissionado. Eu entrei no carro e eu estava furioso com Deus. Você já ficou furioso com Deus? Por alguma coisa? Ah, seja franco, vai lá. Não pode ser só eu. Senão corre até um risco de cair um raio na minha cabeça. Você já ficou com raiva, irado com Deus? Porque Deus não te respondeu como você queria? Ou porque Deus não te respondeu? Eu entrei no carro, era um Voyage do meu sogro que eu dirigia, um Voyage 82, sem vidro elétrico. E eu entrei, e eu liguei o carro e já comecei. Brincadeira em Deus, porque eu gosto de orar no carro. E se você passar por mim na estrada e me ver assim, não repara, porque eu estou batendo um papo com o Senhor, eu vou conversando com Deus dentro do carro. Hoje é fácil de você disfarçar, né? Você bota um fonezinho e vão pensar que você está falando com alguém no fone, né? Então você até disfarça. Peguei o Voyage e ainda passando pela cancela do estacionamento, eu estava, brincadeira em Deus. Sou teu servo, sou teu filho. Hoje é culto de doutrina lá na minha igreja. Eu sou obreiro, podia estar lá na igreja hoje, ouvindo a palavra, trabalhando na tua casa. Deixei de estar no culto para estar aqui vendendo, para ser a pior venda da empresa. Cadê o Senhor na minha vida? O ímpio está prosperando no meu lugar. E eu comecei a reclamar dentro do carro, fui descendo a avenida, peguei o contorno, peguei um pedacinho da Avenida Brasil e já ia pegar a linha amarela. Estava fazendo aquele contorno, balão, para poder pegar a linha amarela. E aí eu dentro do carro eu falei, cadê o Senhor? E muito bravo, pensa num camarada bravo, nervoso. E aí de repente eu ouvi uma voz muito suave, muito mansa, dizendo assim para mim, nas minhas loucuras, nos meus devaneios e na minha empolgação de reclamar com Deus, eu ouvi Deus falando assim para mim, glorifica o meu nome. E eu falei, glorifica o meu nome, glorifica o meu nome, depois de ter vendido o que eu vendi. O senhor sabe o que eu passei? Que eu sou comissionado, eu dependo de venda para poder viver, para levar o melhor para minha casa. Glorifica o meu nome. Aí eu ouvi de novo, na mesma ternura, como se ele não tivesse visto a minha, como diz a minha esposa, malcriação. Você é malcriado, hein? E eu ouvi pela segunda vez Deus falando para mim, glorifica o meu nome. Parece que Deus ignorou
aquela minha atitude grosseira e repugnante da minha atitude de falar com ele daquela forma, sem nenhum respeito, sem nenhum temor. E eu reclamando com o Senhor, ele falou para mim pela terceira vez: glorifica o meu nome. Aí eu já estava furioso, eu falei: você quer que eu glorifique? Eu vou glorificar, aleluia. Mudou o quê? Glória a Deus, mudou o quê? Continuo com a venda ruim. E eu peguei a linha amarela. Eu falei: se nunca caiu um raio num carro, vai cair hoje. Você quer que eu glorifique? Tá bom, eu vou glorificar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu fui dirigindo o carro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, louvado seja o teu nome. Opa, já começou a melhorar o idioma. E aí eu percebi que o meu coração começou a esquentar. E eu dizia: aleluia, louvado seja o teu nome. E eu comecei a chorar dentro daquele carro. E eu falei: Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa pela minha incredulidade. Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Sou eu que não valho um tostão furado. Senhor, tem misericórdia da minha alma. Oh Deus, Tu és bendito, Tu és santo. E eu comecei a glorificar Deus dentro daquele carro. E eu comecei a dizer: glória a Deus, aleluia, louvado seja o Teu nome. E de repente dentro do carro eu comecei a falar em línguas estranhas. Oh, aleluia. E eu fui chorando naquele pedaço do caminho. De repente, no meio daquela gritaria dentro do carro, agora eu não reclamando, mas glorificando, um carro parou do meu lado. O rapaz buzinou, olhou para mim, dirigindo, ele falou: tá tudo bem aí? Eu falei: glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Ele olhou para mim: você é maluco? Ele acelerou e foi embora. Eu cheguei em casa completamente rouco. Mas eu fui até a minha casa, glorificando ao Senhor. No dia seguinte eu acordei, levantei pela manhã, tomei meu café, almocei e fui para a empresa para trabalhar. E vendi, fui vendendo, mas sem me recordar do que aconteceu no dia anterior. Eu não sei, me deu um lapso, esqueci. Não estava mais pensando no que aconteceu no dia anterior. Eu simplesmente fui vender. E atendia um, atendia outro, e ela E quando acabou o expediente, fomos para a sala da Sandra, gerente. E chegamos lá, a Sandra estava sentada e ela olhando para mim. E eu estava ficando constrangido. Ela olhando para mim, ela falou: cara, tu sabe quanto tu vendeu hoje? Aí eu falei: Senhor, de novo não. Ontem, Senhor. Eu falei: não, Sandra, eu não sei quanto foi que eu vendi, não. Ela falou assim: cara, eu tenho a impressão de que de todas as filiais da nossa empresa, ninguém chegou nem na metade do que você vendeu. Você vendeu bem parecido com o que uma filial vende sozinha, uma filial, você vendeu sozinho. Como é que você fez isso? Eu estava meio anestesiado assim, falando assim: eu? Sandra, sei lá. Mas eu não tinha parado ainda para pensar no... Sabe a ficha quando a ficha não cai? Quando eu estava descendo a escada, aí eu comecei a chorar. Mas o que lavou a minha alma naquela noite foi um choro de constrangimento, um choro de vergonha, por ter duvidado da palavra do Senhor, por ter duvidado do cuidado de Deus com a minha vida, por ter duvidado que Deus é fiel e que Ele vai cumprir o propósito dEle na minha e na tua vida a qualquer custo. Deus, Ele está vendo você. Eu quero que você saia daqui nesta noite com uma certeza inabalável. Deus está olhando para você. E o olhar dele não é um olhar de indiferença. Não é um olhar de indiferença. O olhar dele é um olhar com ternura. É um olhar com paciência.
que mesmo você gritando, mesmo você reclamando, mesmo você maldizendo, Ele continua com uma voz mansa e suave, dizendo para você: eu te amo e eu cuido de você. Quando Jesus olhou para você, Ele vê alguém que foi feita a sua imagem e semelhança. Isso mesmo, você se parece com Jesus. Você é a imagem daquele que te criou. Gênesis capítulo 3 diz: Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus estava fazendo o homem no jardim, Deus olhou para Jesus e falou: filho, eu vou fazer ele a tua cara. Eu vou fazer ele parecido com você. Então, quando Deus olha para mim e quando Deus olha para você, o que Ele vê é o reflexo do próprio Filho. É por essa razão que quando o homem peca no jardim, Deus prepara algo para resgatar esse filho perdido, para resgatar esse filho que, por um lapso, por um descuido, por uma falta, tropeçou no pecado e agora rompeu o relacionamento com o Criador. Então Deus manda Jesus para nos resgatar. Eu quero dizer para você que o Senhor está vendo você. A segunda coisa que eu sei nesse texto é que Jesus sabe quem somos. Jesus sabe quem é você. Mesmo quando você está sozinho. Mesmo quando você fecha a porta da sua casa atrás de você. Mesmo quando você está sozinho e não tem ninguém por perto. Deus sabe quem é você. O texto diz que quando Jesus viu um homem chamado Mateus. Quem era Mateus, pastor? Marcos e Lucas, os dois evangelistas, eles vão dizer que Levi é esse Mateus que nós conhecemos, que é o texto do Mateus capítulo 9, versículo 9. Ele é visto e reconhecido por Lucas e por Marcos como Levi, filho de Alfeu. Então estamos falando da mesma pessoa. Se você abrir Marcos e abrir Lucas, quando você lê sobre Levi, eles estão se referindo a Mateus. Mateus era um jovem muito rico, porque ele era um publicano, um cobrador de impostos. E o que eram os publicanos? De forma bem simples, para não tomar muito tempo. O publicano era aquele que eram os responsáveis pelo recolhimento do tesouro público de Roma. Era aquela pessoa que era responsável por recolher o imposto público de Roma. Por isso, publicano. Publicano porque eram responsáveis por recolher o dinheiro público de Roma espalhado no meio do povo. E fariam isso através de impostos e taxas alfandegárias. Mas quem eram esses publicanos, pastor? Esses publicanos, eles eram homens que... É que assim, Roma tinha que cobrar um imposto. Então Roma, ela abria uma concessão, aonde alguém iria lá e comprava o direito de explorar essas taxas, esses impostos de rodovias, de pedágio de rodovias, de ponte, de porto, de estradas. Então aquela pessoa que conseguia acertar com Roma, comprava o direito de explorar aqueles recursos. No final do ano ele tinha que levar um montante que ele havia acertado para Roma. Então, como publicano, o que ele fazia? Você não tinha uma relação de todas as taxas com valores. Quando você vai a algum lugar para pagar uma taxa do governo, está dito lá: a multa X, né? E alguém para pagar a multa igual eu não tem igual. Multa para não sei o que, X, velocidade, não sei o que, Naquela época não tinha esses documentos para que você pudesse olhar e falar assim: o que eu vou pagar aqui de taxa é isso aqui. Não tinha isso. Então o publicano, ele cobrava o que ele queria. O publicano chegava, ele falava assim: olha, você está comprando aqui esse coisa de fumaça, né? Quanto é que custou isso aí? Custou tanto, tá. Eu vou te cobrar 30% de imposto daquilo ali. Mas é muita coisa. Agora é 35%.
Tá bom, tá aqui os 40. Então ele cobrava um absurdo de impostos. Esse era o publicano, porque no final do ano ele tinha que entregar o montante que ele combinou com Roma. Se ele não cobrar da população esse valor e chegar lá para Roma com menos do valor oferecido, ele ia preso. Então ele tem que arrecadar de todo mundo para entregar para Roma no final do ano o montante e ele poder viver da diferença do que sobrou. Então, você imagina alguém que estava vindo com uma carroça e ele parava, o camarada, para aí, tira o pano. E ele começava a olhar as mercadorias. Ó, isso aqui tem... É igual quando você vem de outro país, passa lá na alfândega e você passa a tua mala e o fiscal fala assim, abre a mala. O que é isso aí? Não, eu comprei uma camisa para minha mãe e uma para minha tia. E tu abre a mala assim, 98 camisas. Fala, tu vai dar essa camisa tudo para tua mãe, tudo igual. E as camisas tudo com etiqueta de preço. Aí o rapaz vai lá, puxa a calculadora e ele começa a calcular o imposto daquilo ali. Eu não tenho dinheiro para pagar isso aqui tudo, como é que eu faço? Não tenho dinheiro para pagar. Aí o cobrador fazia assim com ele, ó, faz o seguinte, eu te empresto dinheiro, cara. Eu te empresto dinheiro. Tu tem que pagar o imposto, senão Roma te prende. Ou então tu deixa a mercadoria. Mas tu precisa vender, né, para fazer dinheiro. Faz assim, ó. Eu te dou o dinheiro, você paga o imposto. Eu boto aqui na caderneta. E na próxima vez, aí você vai me pagar aí com jurinhos tranquilos aí de 60%, 70%. Aí ele taxava uns juros absurdos em cima. O cara aceitava. E no próximo ano, ele estava na mão daquele cobrador de impostos. Então você pensa como um cobrador de imposto, ele era amado pelas pessoas. Pensa o quanto as pessoas amavam o imposto. Agora você imagina, pagava-se imposto para recenseamento, para pesca, tudo que você imaginar pagava-se imposto. Mateus no capítulo 12, versículo 17, os fariseus perguntaram assim para Jesus: então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Porque os judeus, eles consideravam o pagar imposto para Roma algo ilegal. Então eles perguntam para Jesus: você acha que é normal, que é legal pagar? Lucas capítulo 12, versículo 13, diz assim: alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João, lá no Rio Jordão, para ser batizado: mestre, o que devemos fazer para ser batizados? Aí ele respondeu: não cobrem mais do que a lei determina. Por que João está dizendo isso? Eu sei que vocês cobram além do que vocês deveriam cobrar. Seja justo, cobra o que é correto. Quando você for lá na tua empresa e alguém quiser pagar, tira a nota, emite a notinha fiscal. Só. Quanto é sem nota? E se eu pagar com nota? E se eu pagar sem nota? Sabe? Se você fosse ao Jordão, você iria ouvir João Batista falando assim: ô meu irmão, paga com a nota. Paga com a nota. Cerimonialmente falando, eles eram considerados impuros. Por que impuros, pastor? Porque eles tinham que lidar com todas as pessoas. E o judeu por si só, ele não se misturava com o gentil, ou seja, com quem não era judeu. Mas como ele cobrava imposto, ele tinha que falar com todo mundo. Ele tinha que lidar com todas as pessoas. E por isso tornava-se ele se tornava uma pessoa imunda perante a lei. A terceira coisa é que Jesus sabe o que nós fazemos. O texto diz no versículo 9: Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Então pensa comigo, Jesus está passando pela praia e ele olha um posto avançado da alfândega, onde se cobra os impostos. Aí Jesus para e olha e vê Mateus cobrando, recebendo os impostos ali. O que ele vai imaginar que Mateus faz da vida? Ele era cozinheiro, barman. Não, Jesus sabia que ele era um cobrador de imposto.
Jesus sabe quem é você, meu irmão. Jesus sabe o que você faz, mesmo de positivo ou de negativo. Deus sabe exatamente o que você faz. E o fato de, muitas das vezes, nós fazemos coisas erradas e sabemos que estamos fazendo coisas erradas, e Deus não nos castiga, a gente fala assim: ah, mas Deus não me castigou, é porque Deus não está nem aí para mim, eu estou passando desapercebido. Não está não, isso chama-se misericórdia de Deus. Deus não fez nada com você ainda porque Ele está dando tempo para você se arrepender. Aproveite esse tempo, porque ele é muito curto. João viu o que aquele homem fazia, e agora aquele homem tinha certeza de que Jesus também sabia o que ele fazia, pois foi flagrado exercendo a sua atividade. Mateus então deve ter pensado, eu imagino que Mateus pensou naquele momento: bom, ele sabe quem eu sou e o que eu faço. Mateus sabia que Jesus sabia quem ele era. E eu tenho certeza que nessa noite você também sabe que o Senhor Deus sabe quem é você. Ele sabe quem é você, para bem ou para mal. Jesus sabe quem é você. Jó no capítulo 34, versículo 21 diz assim: pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. A versão NVT, que é a nova versão transformadora, diz assim: pois Deus observa como as pessoas vivem, Ele vê tudo que fazem. Jesus sabe muito bem quem somos e o que fazemos. Você já vai entender onde eu quero chegar nesta noite. O que eu estou querendo fazer é construir para você na tua cabeça uma imagem de quem é Mateus, o que Mateus fazia. Mostrar para você que Deus sabia exatamente o que Mateus fazia, das escolhas de Mateus, da vida triste que Mateus vivia, pelas escolhas que ele realizava. Porque quando Jesus passa por ali, Jesus olha para Mateus, e ele não para bater papo com Mateus no trabalho. Ele simplesmente passa e olha para ele e fala assim: segue-me. É difícil de entender isso. É uma palavra muito simples, mas com uma profundidade eterna. Segue-me. Um dia você também ouviu uma mensagem como essa, de confronto, que nos faz ver quem nós somos também, sem Jesus. E nós também recebemos um convite de Jesus, dizendo: segue-me. Algumas vezes, algumas pessoas continuaram sentadas na coletoria e só olharam e falaram assim: eu, hein? Eu, hein? Vou nada. Esse negócio de crente é coisa para maluco. Ser crente? Ah, não, eu sou novo ainda. Eu ainda tenho só 20 e poucos anos de idade. Quando eu estiver bem velhinho, mas bem velhinho, aí eu acho que já posso começar a pensar em ser crente. Mas eu quero curtir a minha vida. Penso em Mateus, eu quero curtir o dinheiro que eu tenho. Eu quero curtir o privilégio que eu tenho, as oportunidades que o dinheiro vai me proporcionar. Eu quero viver isso. Você lembra de como foi que Elias chama o profeta Eliseu? O texto diz que Elias vinha caminhando, ele viu Eliseu cuidando dos bois. Ele para simplesmente para ele passa e faz isso aqui, ó, e ele vai embora. Não houve um convite, não houve um chamado. O que foi apenas ele jogou uma capa sobre ele, e Eliseu entendeu que havia um chamado de Deus na sua vida. E na mesma hora não houve nem fala, não houve um convite. O texto diz que ele pega a capa, ele se levanta, pega a capa, e ele corre até em casa. Ele se despede dos pais, dá um beijo na mãe, dá um beijo no pai e fala: eu estou indo viver a melhor fase da minha vida, eu estou indo seguir o profeta de Deus. Pega os bois que ele está usando, pega a carroça, quebra a carroça, faz uma fogueira,
assa os bois em cima daquela fogueira, reparte a carne entre o povo. Ele está dizendo assim: olha, eu entendi o chamado, eu entendi o convite que me foi feito, e eu nunca mais voltarei atrás da minha decisão. Foi por isso que ele quebrou a carroça e matou os bois. Ele disse: é um caminho sem volta, eu vou seguir a Jesus, e eu nunca mais vou voltar atrás. O que precisa de repente é você decidir na sua vida. Não é um probleminha, uma lutinha que vai fazer você parar no meio do caminho e voltar atrás, resolver largar tudo e voltar a entregar currículo lá na coletoria. Olha, eu queria ser cobrador de imposto novamente. Não! O prêmio e a vocação de Deus são muito maiores para mim e para você. Não dá para você comparar, não dá para eu comparar aquilo que Deus preparou para nós com isso que nós estamos vivendo aqui. Não dá para comparar. Pastor, eu tenho muito dinheiro, eu sei. Lá no céu para onde eu vou, as ruas são de ouro. Você tem dinheiro assim? Lá ouro não tem nem valor. Segura para mim, meu amor. Cuidado para não cair com a unção, tá? O último pastor que eu vi fazendo isso, o povo caía no chão quando recebia o paletó. Eu tenho medo, se isso acontece, de repente vão achar que é muita unção na minha vida, né? Não, porque tropeçou e caiu mesmo. Jesus nos vê, sabe quem somos, sabe o que fazemos, e por isso mesmo é que Ele nos chama para segui-lo. Essa é a razão. Não há um equívoco da parte do Senhor quando Ele chama você. Pastor, mas Ele sabe que eu sou assim. Pastor, Ele sabe que eu sou uma prostituta. Sim, e daí? Pastor, Ele sabe que eu sou X-couve, que eu sou um repolho. Sabe? E Ele me chama a si mesmo? Chama. Porque no meio da caminhada, quando você começar a caminhar com Jesus, a primeira coisa que você vai fazer é começar a alinhar o teu passo. Aí você começa a caminhar e andar como Jesus. Daqui a pouco você vai começar a mudar o seu vocabulário. Aí você começa a falar como Jesus. E porque você está caminhando com Ele, você começa agora a tratar as pessoas como Jesus também tratava. Tu lembra de João? João está começando a caminhar com Jesus. Ainda é um garoto, é jovem. E de repente Jesus vai entrar numa cidade, o povo rechaça Jesus, não quer recebê-lo. E aí João fala assim: ô Jesus, tu quer que a gente olhe agora para cair fogo do céu e acabar com todo mundo? Jesus: eita, você não sabe de que espírito eu estou não, é? Eu não vim fazer isso não, rapaz. Que matar ninguém, tacar fogo em ninguém não, pelo amor de Deus, cara. Mas como é que esse João, que quer matar todo mundo queimado, como é que João termina a história dele? Considerado como o apóstolo do amor. Aquele que era o homem da raiva, do ódio, do pega, esfola. Agora ele é aquele homem do amor, que quer receber as pessoas, que olha para os outros e fala: filhinhos, não pequeis. Mas se pecarem, nós temos um advogado. No começo ele é aquele assim: pecou, mata. Não, pecou, tem que esfolar vivo para confessar o pecado. Esse é o João do começo da caminhada. Como é que é o João do final da caminhada? Oh, Deus é bom. Perdoados estão os teus pecados, vai, não peques mais. Deus é contigo, Deus é fiel. O convite de Jesus é para nós caminharmos com Ele e termos a nossa vida mudada, a nossa vida transformada. Agora pensa em Jesus, irmãos. Ou melhor, pensa nos discípulos caminhando com Jesus. Aí chega alguém novo. Todo mundo conhece Mateus. Todo mundo odeia Mateus, porque Mateus é um cobrador de impostos. E aí quando chega, quem é esse cara aí? O que é isso? O que é isso aí? Jesus chamou esse cara para caminhar junto? Jesus está chamando Mateus? Esse traidor da pátria? Esse aí? Ah, não, tu está de brincadeira. Vai caminhar com a gente? Vai viajar com a gente? Vai dormir com a gente? Vai almoçar com a gente? Ah, está de brincadeira comigo. Você não vê isso no Evangelho. Nem na nossa igreja você vê isso. Mas aí por fora você vê. As pessoas são intolerantes com o pecado dos outros. E a gente acha que o outro não pode ter uma oportunidade de ter sua vida transformada e mudada.
Eu vou contar bem rapidinho por causa da hora. Eu fazia trabalho com os mendigos lá em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. A gente cuidava, de madrugada a gente saía para levar sopa e pão, enfim, para alimentar os mendigos pela madrugada. E um dia perguntei para eles se eles não gostariam de ir para a igreja assistir um culto na igreja. Aí, pastor, eu gostaria, pastor. Mas como é que eu vou chegar na igreja assim, pastor? Como é que eu estou? Toma banho já há quanto tempo? Já não sabe nem o que é passar um pente no cabelo. Escovar o dente, esquece isso. Como é que eu vou na igreja, pastor? Eu falei, não, você quer ir? Ah, pastor, eu gostaria, mas eu não tenho um ambiente para mim lá. Olha o meu estado, pastor. O irmão Gesiel. Eu falei assim, não, mas se você quiser, eu passo com o carro aqui e pego vocês. Não, eu quero. Eu separo um lugar especial para vocês. Nós combinamos. Na Assembleia a gente tinha o banco do coral, que era aquele banco único, né? Era um banco longo de madeira. E tinham 2 bancos do coral. Separado por coral, mas 2 bancos atrás, dava um total de 4 bancos. E nós combinamos com eles chegarem antes do culto começar para escolher o melhor lugar. Porque quem chega cedo ocupa os melhores lugares. Aí, passamos de Kombi, pegamos eles no ponto. Fomos pegando todos os mendigos onde eles ficavam. Lotamos as 2 Kombis. Levamos para a igreja antes do culto começar. E eu entrei, vamos embora, vem comigo. E eles foram entrando aqui, a turma. E cada um no seu aspecto. Tenta visualizar isso. Na sua apresentação. No seu aroma. E eles foram sentando e eu falei, aqui, senta nesse primeiro banco. Coloquei eles sentados no banco do coral, no primeiro banco. Ocuparam o primeiro, ocuparam o segundo banco, foram para o banco, encheram os 2 bancos. E eles sentaram. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, não se escandaliza comigo não. Não se escandaliza não. Eles sentaram antes do culto começar, ok? E eles só se levantaram quando o culto acabou, depois da bênção apostólica. Eu não vi nenhum mendigo levantando para ir ao banheiro. Eu não vi nenhum mendigo levantando para ir beber água. Eu não vi nenhum mendigo saindo para atender celular, porque também não tinha celular, né? Sabe o que é isso, irmãos? É que havia uma sede no coração deles de ouvir a palavra. E eles diziam assim, eu não vou sair porque eu não quero perder nada. Eu não quero perder uma frase, eu não quero perder. É porque eu não sei quando é que eu vou voltar de novo numa igreja. Mas quando as pessoas foram chegando para o culto começar, as pessoas vinham para sentar no banco do primeiro fileira, né? E quando olhar, vai lá ter um susto. Quem colocou esse pessoal aqui? Você sabe quem colocou esse pessoal aqui? O que é isso? Não sei não, foi o irmão Gesiel que chegou com esse pessoal aí. Quem? Irmão Gesiel, tu tá doido? Como é que tu coloca esse pessoal aqui na frente? Botasse lá embaixo no estacionamento, lá com uma televisãozinha para eles assistirem de lá. Eu olhei para ela, disse, não, é ali na frente. Quem chega cedo ocupa o melhor lugar. Sentaram na primeira fileira para ouvir a palavra. Aí de fora, eu estou aqui só olhando, né? Aí está lá. Não todos. É verdade, não todos. Mas um ou outro, você via lágrimas correndo pelo rosto. Um ou outro, você via que a mensagem estava entrando no coração dela. Mas qual era o comportamento da igreja? Não de todos, mas de uma boa parte. De reprovação por aqueles que estavam ali. Mas Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, que quando Ele nos achou, nós fedíamos tanto quanto, nós éramos sujos tanto quanto. A gente foi cortar cabelo de um, a maquininha não conseguia cortar o cabelo do camarada. Pra você ter uma ideia. E aí o rapaz teve que pegar uma tesoura, ele puxava um tufão assim, cortava um tufão.
puxava o tufão e ia cortando o cabelo do cara. Aí foi aí que Tom Jobim escreveu aquela música. É o pau, é a pedra, é o fim do caminho. Porque tudo isso estava no cabelo do cara. Tirava-se graveto do cabelo dele. Tirava-se pedaços de pedra do cabelo daquela pessoa. O que eu quero falar é sobre como nós temos um olhar de acusação para as pessoas que chegam na igreja, se não se vestem como nós nos vestimos, se não têm o mesmo padrão que nós temos. Mas esse Deus que nos ama, ama também esse grupo, ama também esse público. E o sangue derramado na cruz do Calvário foi tanto por mim, que me acho bom, como aquele que se acha indigno. Nesta noite o Senhor Jesus está falando com pessoas aqui neste lugar. Quando Jesus chamou Mateus, chamou alguém a quem todos odiavam. Aqui temos um dos grandes exemplos do Novo Testamento de como Jesus era capaz de ver em um homem, não o que ele era, mas o que ele poderia se tornar. Jesus olha para você hoje e ele vê você, não como você é agora, mas naquilo que ele vai te transformar. É quando você vê aqueles programas de televisão, alguém que chega para fazer um cabelo, e o cara olha e fala assim, não, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou arrumar, vai ficar top. Você fala, meu Deus, como é que pode? É impossível. Só um milagre na vida dessa pessoa. Ou aquelas reformas de casa, que você fala, não, mas essa casa é muito feia. Mas o cara está aqui pensando, eu vou fazer aquilo outro. Eu estou querendo, ele está me mostrando a casa para eu comprar, mas eu não gostei do que eu vi. Aí ele fala assim para mim, cara, mas depois que eu fizer o que eu pensei, você vai querer essa casa assim. A obra que Jesus começou na sua vida, Ele vai terminar. Eu vou caminhar com Jesus. E na medida que eu vou caminhando com Ele, eu vou sendo transformado de glória em glória. Eu começo a caminhar com Jesus e a palavra dEle vai me alcançando. Eu vou conversando com Jesus e Ele vai mudando a minha vida. Você lembra de Pedro? Quando Pedro começou a caminhada. Pedro estava caminhando com Jesus. De repente Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, quando tu te converteres. Ué? Não é convertido não? Está caminhando com Jesus, vê os milagres, vê tudo, não é convertido? Não, ainda não. Ele está em processo. Quando você anda aqui pela nossa cidade, você vê umas placas e uns canteiros de obra escrito assim, estamos em obra. Alguém já viu isso aí? Estamos em obra. Nós deveríamos andar com essas placas nas costas. Não sou perfeito não, mas eu estou em obra. O Espírito Santo está trabalhando na minha vida. O Espírito Santo está trabalhando na minha vida. Eu não sou perfeito, mas aquele que é perfeito está trabalhando em mim. Ele está mudando a minha vida. Jesus está à procura de pecadores que desejam ser transformados. Se você é esse pecador que deseja ser transformado, Jesus está à tua procura. Ele deseja mudar a tua história. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, Pedro diz, vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que vocês tinham. Eu tinha uma vida como de Mateus, inútil, mas Deus olhou para Mateus e ele viu algo diferente do que as outras pessoas viam. Os outros olhavam para Mateus e viam um traidor, olhavam para Mateus e viam um corrupto, olhavam para Mateus e viam um pecador, olhavam para Mateus e viam um ser desprezível. Mas quando Jesus olhava para Mateus, ele viu o sofrimento daquele homem sentado na coletoria, do desprezo que ele vivia. Mas Jesus viu além disso, Jesus viu que aquele homem seria um discípulo. Ele orou para Mateus e viu em Mateus um apóstolo. Ele orou para Mateus e falou, você vai escrever o primeiro evangelho. Quem vai escrever? Esse aqui, esse traidor, esse pecador, esse aqui, é esse aqui. Porque Deus as coisas que não são para confundir as que são. Se você se sente um improvável nesta noite, se você pensa a respeito de si, pastor, mas eu gostaria tanto, mas quem sou eu? Meu Deus do céu. Você é uma oportunidade de canteiro de obra para o Espírito Santo começar a trabalhar. E eu vou dizer uma coisa para você, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida. Seguir a Jesus é decidir nascer de novo, é viver para a glória de Deus.
eu quero orar agora nesta hora. Eu quero, antes de pedir que a igreja curva a sua cabeça, eu quero pedir para que a igreja fique em oração, para que o Espírito Santo trabalhe nesta hora. E eu quero fazer um convite aqui. Talvez você, não na proporção que Mateus, mas você na sua vida, talvez também tenha vivido as suas crises. E Jesus passou hoje aí na tua bancada e te viu. E hoje Jesus está chamando você. Vem e segue-me. Eu quero perguntar aqui nesta noite, eu quero dar a você a oportunidade nesta noite de seguir a Jesus, exatamente como fez Mateus, e ter a sua vida transformada. Se Deus falou com você nesta noite, eu quero te dar a oportunidade de seguir a Jesus. Se você deseja seguir a Jesus, levanta uma das suas mãos, eu quero orar pela tua vida. Eu sei que o Senhor está trabalhando aqui nesta noite. Amém? Você que levantou a mão, você pode ficar de pé, eu quero orar por você. Você que levantou a sua mão, fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Eu sei que tem mais pessoas aqui nesta noite que estão entregando a vida para Jesus, porque foram alcançados pela palavra do Senhor, foram alcançados por esse enxergar de Deus, porque hoje o Senhor Jesus passou na tua casa, olhou você e viu você e te chamou pelo nome. Hoje é a sua noite, hoje é a noite do seu encontro com Jesus. Eu quero ter o privilégio de orar por você nesta noite. Eu vou descer aqui, eu queria encontrar com você aqui na frente. Você que se levantou, saia do seu lugar e venha à frente. Eu quero encontrar com você aqui, eu quero orar por você, porque eu sei que este momento vai marcar a tua história para todo sempre. Você que levantou, você que está de pé, vem aqui, eu quero orar por vocês. Vem aqui à frente, eu quero orar pela vida de vocês nesta noite. Aleluia. Saia do teu lugar, eu quero orar pela tua vida nesta noite. O Senhor vai mudar a tua história, exatamente como Ele mudou a história de Mateus, como Ele mudou a história de tantos outros. Hoje é a tua noite. Hoje é a tua noite. Hoje é o teu tempo com o Senhor. Ele está transformando a sua vida. Ele vai mudar a tua história para todo sempre. Pastor, mas a minha história é muito complicada. Oh, meu irmão, deixa Jesus descomplicar a tua história então. Saia do teu lugar, eu quero orar por você aqui na frente. Enquanto nós cantamos essa canção, decida sair do teu lugar e entregar a sua vida para Jesus. Isso aí, saia do teu lugar, meu irmão. Hoje é noite de festa na casa do Senhor. Saia do teu lugar e vem à frente. Você já estava a sonhar, escrevendo os meus dias, antes que eu pudesse respirar. Você já estava a sonhar, escrevendo os meus dias. Abba, mostraste os teus planos. Abba, revelaste o teu querer. Abba, mostraste o caminho. Abba, eu quero o que tu tens pra mim. Talvez você esteja se perguntando, pastor, e se Mateus não tivesse saído da coletoria e tivesse decidido seguir a Jesus? Talvez Mateus vivesse uma vida nababesca, uma vida de alguém rico, participando das baladas e das festas, mas nunca encontraria a verdadeira felicidade, porque a verdadeira felicidade está em Cristo Jesus e naquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. É bem verdade que você pode continuar no seu lugar, porque diz, eu vou passar essa vergonha lá na frente, vou ficar olhando para mim. Nós deveríamos ter vergonha dos pecados que nós cometemos, não de encontrarmos aquele que vai mudar a nossa história. Você deveria ter levantado do seu lugar já há bastante tempo e corrido aqui para frente, porque hoje é a tua grande oportunidade.
Eu não sei se eu fui tão claro assim, eu não sei se eu consegui ser claro o suficiente para você entender que Jesus está te dando uma oportunidade de encontrar algo melhor, de viver algo extraordinário. Então não é você que está dando uma oportunidade para Jesus, é Ele que está te dando uma oportunidade, é Ele que está dando a você a chance de ter tua vida transformada, de viver algo extraordinário em Cristo Jesus e deixar Ele mudar a tua história para todo sempre. Então, enquanto nós vamos cantar essa canção, eu ainda tenho alguns segundos ainda. Graças a Deus eu sou pastor da igreja, ninguém vai tomar meu microfone. Me aproveitando disso. Vamos cantar mais uma canção. Eu quero incentivar você, saia do teu lugar. Se você deseja entregar sua vida para Jesus, e corre na frente, ainda dá tempo dele mudar a sua história, a tua história hoje. Jesus nos chama como nós estamos. Você já deve ter ouvido isso. Jesus nos chama como nós somos e como nós estamos. Mas é impossível caminharmos com Jesus e as nossas vidas não serem transformadas. Ele te recebe como você é, mas não vai permitir que você permaneça como está. Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua vida. Você que veio à frente, eu quero que você repita comigo esta oração. Você que está aqui à frente, que decidiu entregar a vida para Jesus, eu quero que você faça é uma oração de confissão. Você vai estar dizendo para Jesus que a sua vida agora pertence a Ele. É importante que você, depois de ter tomado essa atitude de publicamente confessar que hoje vai seguir Jesus, agora é preciso que você declare com os seus lábios, porque é assim que nós fazemos no mundo espiritual. Nós declaramos com os nossos lábios que a nossa vida agora pertence ao Senhor Jesus. Então repete comigo assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, porque encontrou lugar no meu coração. Eu te peço perdão, Senhor, por todos os meus pecados, por todas as minhas transgressões. Apaga todas elas e escreve o meu nome no livro da vida, porque eu estou me entregando a Ti nesta hora, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Aplauda o Senhor por essas vidas que estão aqui na frente. Seja bem-vindo à família do Senhor. Seja bem-vindo à família do Senhor. Ele está mudando a tua história a partir de hoje, e você nunca mais vai ser a mesma pessoa que você era. Você que veio à frente, acompanhe esses obreiros aqui. Eu quero dar uma palavra de oração para vocês aqui na sala do lado. Leva esse pessoal para ali, conduz esse povo para ali. Pastor Alfredo, conduz esse povo aqui, ó. Aqui, ó. Conduz para cá, para aquela sala ali. Conduz esse povo para a sala aqui do lado. Eu quero convidar você a estar de pé nesta hora.
Isso é o Evangelho. É um Evangelho que dá espaço para o pecador. Por causa desse episódio que nós lemos de Mateus capítulo 9, Jesus é chamado de amigo dos pecadores. Porque Jesus, ele não se opunha de sentar à mesa junto com os pecadores. Mas todas as vezes que isso acontecia, não se iluda, ele sentava na mesa com os pecadores, mas os pecadores eram alcançados pela palavra do Senhor. Eles tinham as suas vidas transformadas. Se você ler os versículos seguintes em casa, o versículo 10 você vai ler que Mateus dá uma festa logo na sequência na sua casa. E a casa de Mateus está agora cheia com os apóstolos, com os discípulos de Jesus e os outros cobradores de impostos, os outros publicanos e os outros pecadores. Por que eles foram lá? Eles foram ver quem era aquele que tinha mudado a história de Mateus, assim como ele mudou a minha história e assim como ele mudou a sua história. Coloque a mão no teu coração, eu quero orar por você. Se você está com a tua família aí, puxa a família para pertinho de si. Eu quero orar por você, pela tua casa, para Deus abençoar você e a sua família. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite. Te agradecemos, Senhor Deus, por ver o teu cuidado conosco. Te agradecemos, Senhor, porque primeiro o Senhor nos viu, segundo o Senhor nos chamou pelo nome, e terceiro, o Senhor não considerou o meu pecado, mas o Senhor me chamou para caminhar contigo. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de caminharmos com o Senhor. Nós hoje temos a garantia de que o Senhor caminha conosco. Nós não andamos mais sozinhos, porque o Senhor caminha com o seu povo. Pai, no nome de Jesus, abençoa a nossa semana. Abençoa a semana dos teus filhos, Senhor. Pai, se tem alguém desempregado, abra portas de emprego. Se tem alguém enfermo, Senhor Deus, no nome de Jesus, Senhor, sara toda ferida, toda enfermidade, tanto no corpo quanto na alma. Pai, entra com provisão na vida dos teus filhos, Senhor, do necessitado, daquele, Senhor Deus, que o armário está vazio em casa. Senhor Deus, no nome de Jesus, levanta, Senhor Deus, homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, Senhor, que sejam capazes de perceber a necessidade do próximo e atendê-la. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos nesta hora. Abençoa a semana do teu povo, é a minha oração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e os santos dizem: Deus te abençoe no nome santo de Jesus.